Então hoje estamos aqui com a Rá Brilhante, é uma pessoa muito importante não só na cena do Nordeste, mas como no Brasil inteiro. A Raíssa, ela já fez parte aqui da Dark Rádio também, né, Raíssa? Já foi locutora, mas a gente vai passar a conhecer um pouquinho mais sobre a história da Raíssa. E é um prazer imenso te receber aqui nessa conversa, Raíssa, aqui no Vozes Underground. Obrigada por ceder um pouquinho do teu tempo. E você é uma figura muito atuante e respeitada na cena nordestina e nacional, como eu mencionei anteriormente. Mas antes de a gente entrar nessa parte de atuação no underground, a gente tem uma pergunta padrão, né, do programa, que é começar do começo. Então eu queria que você pudesse, se você pudesse comentar um pouquinho como que foi esse seu começo na cena, não só no extremo, né, na música extrema, mas como que você começou a se interessar por música e como que foi percorrendo até chegar no metal extremo. Você poderia comentar um pouquinho com a gente? Saudações, aliás. Salve, Nu, né? Eu que agradeço o convite aí de estar aqui na Dark Rádio, né? Uma casa onde eu fiz muitos amigos, né? Dá um salve também para a galera que está ouvindo, né, o programa. E não apenas fiz parte, mas como recentemente retornei à casa, né? Então, mandar um abraço aí pro Daniel, pro Edu, para o Reinaldo, né? Que a gente retornou junto com o Power Trash in Death. Então, a gente teve um retorno agora recente, junto com a Lei e o Marcel. Então, eu estou aqui como entrevistada e também, né, voltando como locutora, e isso é maravilhoso. Eu agradeço você pelas palavras, Nu. Fico muito lisonjeada. A gente às vezes não sabe, né, não tem noção até onde o nosso trabalho chega. E eu fico muito feliz em poder ouvir todas as suas palavras. Começando do início, né, como você bem mencionou, sim, né, comecei a ouvir heavy metal por volta dos meus 11 anos de idade, totalmente influenciada pelo meu irmão, que é um ano e pouco mais velho que eu, ele que trouxe, né, essa sonoridade para dentro de casa, e nós começamos a ouvir juntos, né? Então, assim, os primeiros contatos foi aquela base ali, né, do heavy metal mesmo, do Iron Maiden, né, do Judas Priest, né? Então, assim, à medida do que a gente vai é, ouvindo, a gente vai explorando as novas sonoridades, né? Então, foi a partir daí. Ah, que legal. Então, Raíssa, na verdade, assim, essa questão que você mencionou, né? Eu conheci você porque você me descobriu também, né? Assim, então é uma troca que a gente está fazendo aqui nesse meio. E eu nem mencionei um terço das coisas que você faz aí pela nossa cena, mas isso a gente também vai acabar conhecendo no decorrer da entrevista, né? E você cresceu em Natal, né? Isso, eu sou Sim. nascida, né? E Nascida e moro atualmente também no Natal, no Rio Grande do Norte. certo. E aí a gente sabe que a cidade, assim como boa parte do Nordeste, ela tem um forte contraste entre uma sociedade marcada pela religiosidade, né? Até foi uma questão que eu acabei discutindo não só no segundo episódio, como no terceiro também. É uma coisa que acaba sendo constante, até pelo fato do nosso país ainda ser muito cristão, né? E ao mesmo tempo a juventude buscando pelos espaços assim de resistência cultural. E você poderia contar para a gente como que foi, assim, vivenciar esse contexto, assim, até contar um pouquinho como que é aí em Natal, né? A gente sabe muito da cena, assim, do Norte, mas o Nordeste não é só uma capital ou duas, né? O Nordeste tem várias outras cidades. E você aí como uma pessoa bem representativa, não só de Natal, como também faz show em Fortaleza também, você poderia explicar um pouquinho para a gente atmosfera conservadora, se ela influencia de alguma forma, né? E como você se posiciona dentro do underground em relação a isso, do cristianismo. Ou se de repente nem é tão assim como a gente pensa, né? Às vezes a gente acha que é muito cristão e não, mas não sei. Conta pra gente um pouquinho aí dessa realidade de Natal. Sim, realmente, né? Natal ela tem uma identidade muito forte religiosa, né?
que reflete aí tanto nas suas origens, quanto na arquitetura, tradições, culturas, é um fato, né? É uma realidade. E, né, eu venho de uma família extremamente católica, que inclusive estudei praticamente a minha vida toda em escola de freira, né? Então, olha só o contraste. Eu tive esse contato muito cedo, né, por volta dos meus 11 anos, e como eu mencionei anteriormente, foi algo que me chamou sempre muita atenção, né? E eu procurei, sobretudo, né, que é realmente a parte principal quando a gente começa a ouvir, não é apenas sonoridade para mim. Eu realmente fui buscar entender o que é que aquilo dali falava, o que é que aquilo dali tinha, né, para transmitir. Então, assim, a pesquisa, o conhecimento, a leitura, fez com que realmente eu, muito cedo, muito precocemente, soubesse o que eu queria. Que não era aquela realidade da qual eu vivia. Não no meu seio familiar, né? E muito menos no âmbito, né, de estudo, que eu estava ali numa escola de freira, numa escola católica, né? Onde todos os dias, religiosamente, estávamos dentro de uma igreja rezando, né? Então isso foi algo muito precoce, essa minha descoberta, né? Então, assim, eu sempre soube realmente, eu tive esse despertar muito cedo, e eu sempre soube o que eu realmente queria, que não era aquilo ali, né? E como eu disse, o underground para mim não é apenas sonoridade, é muito mais do que isso. Por isso que eu sempre falo, eu sempre disse em todas as entrevistas, até mesmo quando eu entrevistava, né? Até mesmo quando eu mencionava alguma coisa, para mim, o underground não é apenas sonoridade. Quem quer sonoridade vai escutar música instrumental. É muito mais do que isso. É realmente uma ideologia de vida, é realmente um viés filosófico, entendeu? E é uma forma que a gente vive no nosso dia a dia. Então, teve este peso, né? E eu agradeço até por onde eu, como a forma como eu fui criada, porque fez com que eu refletisse sobre tudo isso, conhecesse o outro lado também, e não apenas eu dissesse, não, isso daqui eu não me encaixo, eu conheci o outro lado. Então, assim, foi muito importante. Sim, eu entendo o que você está falando, assim, eu acho que a gente tem até isso em comum, até pelo fato da região, né? Eu não sei se para você, porque, por exemplo, tem certos lugares que são até mais desenvolvidos e mais mente aberta que outros, né? Mas eu cresci também num ambiente totalmente religioso, assim, e nisso vem um conservadorismo e também o machismo estrutural. Você teve alguma coisa assim em relação àquela, assim, de ser os papéis, né, da mulher e do homem dentro da sociedade em Natal, assim, dentro da sua família ou no que quer que seja, né? Porque ser uma mulher à frente, ativa no underground, a gente pode até discutir isso mais à frente, né? A gente já chegou a conversar isso até eu e você mesmo, em mensagens trocadas, assim, sobre como é ser uma mulher dentro dessa cena, mas falando um pouquinho da realidade em Natal, por exemplo, que foi onde você cresceu. Você presenciou isso? Você teve essa experiência de machismo, vamos dizer assim? E não apenas em Natal, né, na minha cidade natal, né, mas em todos os ambientes, né? E muitas vezes, até mesmo com as pessoas que a gente julga mais esclarecidas, as pessoas que estão no nosso meio, né? Então, é uma luta diária. Então, independente se é da cidade ou se são pessoas que não são do meio, a gente sofre esse tipo de situação. Por isso que é importante isso ser debatido massivamente, isso não é um assunto clichê, ou até mesmo que tipo, é massivo, é chato, não. Isso tem que ser feito realmente em qualquer oportunidade, porque é uma luta diária. Até mesmo com nós mesmos, a gente tem atitudes muitas vezes machistas, né? Porque está incrustado na nossa criação, está incrustado na nossa, né? Nas nossas origens. Então, assim, a gente precisa também se policiar em relação a algumas atitudes que a gente toma, né? Então, isso é diário. Sim, Em qualquer âmbito, seja relação de amizade, de trabalho, de tudo, família, amigos. Então, assim, isso acontece diariamente. sim, isso é verdade. E às vezes é como você falou, até nós mulheres, assim, nós não estamos livres
de cometer atitudes machistas, até porque muitas vezes nós somos ensinadas a tomar certas atitudes que são atitudes machistas. Isso é tanto dentro da família quanto em amizade, coleguismo de trabalho, em todos os ambientes, né? Então, é por isso que eu acho louvável assim, o seu trabalho também, não só no show, assim, né, de banda, como também na Lucifer Rex, né, como trazendo nós, assim, que estamos aí no corre do underground, né, seja fazendo música, seja fazendo artesanato, né, trazer a representatividade, né. E aí, dando continuidade aqui, Raíssa, ao longo dessa caminhada você se destacou não apenas como fã e apoiadora, né, mas como alguém que organiza eventos que a gente já mencionou aí, você acabou falando que vai ter em novembro, em Natal, né? Produzir conteúdo também. Se eu não me engano, você comentou comigo que do Power Trash que teve lá no passado com desculpa, eu esqueci o nome, o Reinaldo. Uhum. E abrir espaços aí para bandas locais, nacionais. Mas o que te motivou a dar esse passo além da plateia, assumindo também o papel de produtora e articuladora, comunicadora? Conta aí um pouquinho, assim, o que motivou você a começar a tomar a frente das coisas? Então, de fato, eu nunca me imaginei estar neste lugar não sendo público, né? Eu acho que todo mundo que tá no meio, né, desde aquela pessoa que vai no evento, mas não compra o material, aquela pessoa que compra o material, mas não vai no evento, né? Enfim, todo mundo que faz qualquer tipo de contribuição, seja como for, para o underground, de certa forma, estar no front, né? Estar no front, a resistência de toda forma. Justamente por todos esses motivos que a gente falou, de vir né, de uma sociedade cheia de preconceitos, né? De dificuldades, às vezes uma pessoa que está ali nova, né? E os antigos já não aceitam tão bem, então a pessoa também já às vezes não se sente tão à vontade de permanecer, né, no local, porque o difícil não é ir, o difícil é permanecer às vezes no local, né? Justamente por várias outras coisas que contribuem para que às vezes as pessoas não permaneçam ali. E, né? Então assim, lá atrás, né? Vale ressaltar que desde esses meus 12 anos eu nunca parei, né? Nunca, sempre só que estando do outro lado, né? Indo a eventos, comprando materiais, comprando camisetas, né? E várias outras formas de apoiar. Quando foi há uns anos atrás, uma amiga na época, ela tinha um coletivo, né? Um coletivo de mulheres aqui em Natal. Mas era uma proposta muito diferente. E eu nunca quis participar porque eu não me identificava, não com as pessoas que participavam do coletivo, mas com a ideia. Como era a ideia na época? Era um grupo de mulheres que se juntavam para tirar fotos, encontros e postavam. Né? Então aquilo dali eu realmente não me identificava. Conhecia todas as meninas, me davam bem com todo mundo, mas eu não me identificava. Um certo dia ela me convidou. Né? Ela sempre me convidava, e eu não, depois eu vou e tudo mais. Sempre dava uma desculpa, né? Mas era porque realmente não me atraía aquele modelo de coletivo, digamos assim. E aí ela sempre na insistência. Até que um dia eu disse, eu participo. Mas vamos fazer algo diferente? Vamos focar na divulgação das bandas nacionais, das bandas locais. Vamos fazer alguma coisa diferente? E ela topou, né? Quando ela topou, eu fiquei muito feliz. E foi aí que tudo começou. Então, assim, durante um bom tempo, a gente fez coisas grandiosas para nossa cena aqui. A gente fez muitos contatos, a gente produziu eventos juntos, né? Só que, infelizmente, desculpa, de um coletivo que eram 16 mulheres, se tornou apenas 2. Porque nenhuma delas se identificaram com esse outro modelo. Então, assim, chegou um ponto que as ideias começaram a ser divergentes. Então, quando a gente monta algo, seja qualquer coisa que seja, a gente
segue porque a gente tem o mesmo ideal, porque a gente tem os mesmos pensamentos. Mas quando as coisas começaram a tomar rumos diferentes, né, não havia mais sentido eu permanecer. E aí foi quando eu saí. Foi quando eu saí. E aí o pessoal, né, que eu já tinha conhecido, outros amigos próximos, não queriam que eu parasse. Né? Eles sempre incentivavam, não, monte um outro, não coletivo, porque aí seria só eu, né? Mas, monte aí a tua produtora, porque a gente já fazia eventos, a gente também teve uma grade na Dark Rádio, inclusive. Não, monte outro, e ficou naquela insistência. Até que arrumaram até o nome, ou seja, o nome da minha produtora, ela, não fui eu que escolhi, foram os amigos que chegaram com ele pronto. O meu logo da Hela também não fui eu que escolhi, foram os amigos que não queriam que eu parasse que chegou e disse, tá aqui. Então, assim, foi tudo muito assim, entendeu? Tipo, não, você vai continuar, você vai seguir, tá aqui. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso me deu forças, né? Me deu, assim, um norte. Que tipo, não, eu realmente vou seguir com isso. E aí surgiu a Hela, né? Que é a minha produtora, às vezes eu me arrisco como selo, não é sempre, né? Às vezes eu lanço alguns merchans também e venham seguindo. E foi assim que surgiu a Hela. Que legal. E assim, a Hela, ela é bem presente, assim, eu acho que falo sobre ela nas perguntas aqui mais abaixo, mas agora a gente pode falar um pouco da sua participação no canal da Power Crashing Death, né? E você também teve um programa que se chamava Made in Nordeste, né? E depois a Dark Rádio também. Então, assim, é como você está explicando aí pra gente, né? Essa entrevista, ela, na verdade, ela tem mais um intuito, porque muita gente já te conhece, Raíssa, mas é o intuito de te conhecer a fundo mesmo, né? Saber quem que é a pessoa por trás dos trabalhos aí feitos. E aí, como que foi essa experiência de unir a comunicação, divulgação e a paixão pela música, né? O que você aprendeu nesse processo, assim? Tipo, eu acredito que você tem muita experiência que você acabou absorvendo dessas experiências, né? Sendo redundante aqui, as experiências que você aprendeu com as experiências. Qualquer ação, na verdade, né, a gente tira experiências, né? Qualquer ação que a gente tem, seja ela positiva ou negativa, a gente vai absorver alguma coisa. Justo. Quando eu ainda fazia parte desse coletivo, eu já acompanhava o canal Power Trashing Death, né, online. Porque quando era Dark Rádio, era só Power Trashing Death. Quando o Reinaldo levou o nome para o YouTube, se tornou Power Trashing Death Online. E aí eu já era ouvinte, né, eu já acompanhava. Então eu sempre estava lá no chat, batendo papo, conversando, fazendo perguntas, né? E aí um amigo em comum da gente chegou pro Reinaldo e disse, tem as meninas lá, chama elas para uma entrevista. E ele também, o Reinaldo já me conhecia também, justamente pelo chat, por eu estar sempre lá. E aí o Reinaldo convidou a gente para um bate-papo, né? E assim, foi bem no iniciozinho do canal no YouTube dele. E aí foi assim, uma das... um pouquinho. Que ano que foi isso? O ano, eu acho que foi uns 4 anos atrás. Acho que foi mais ou menos uns 4 anos atrás. Pronto. Aí... Não, tudo bem. E aí, na época, foi um dos programas que teve maior visualização, né? E aí a gente interagiu bem, teve uma conversa bacana e tudo mais. E posteriormente ao programa, ele me convidou para ajudar ele lá. Ele já queria uma pessoa para ajudar ele, né? No programa. E ele me chamou. E eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei com um certo receio, pois eu nunca tinha estado ali, né? Na frente da câmera, interagindo assim com as pessoas e tudo mais. Né? Eu nunca, como eu disse anteriormente, eu nunca me vi nessa posição. Mas eu disse, vamos, eu quero fazer mais, eu quero mais, eu posso fazer mais, né? Pelo que eu acredito. E aí foi quando a gente conversou e eu levei a proposta para ele. Eu disse, eu quero focar no Norte e Nordeste. Né? A princípio era só no Nordeste, que é a minha região. Eu quero focar no Nordeste. Sim. E aí a gente criou juntos o Made in Nordeste.
que o foco era Nordeste. E posteriormente a gente viu a necessidade também de incluir o Norte, que a gente via que não era uma região também que era tão explorada, né? Que não era tão falada. Então, assim, como Sul e Sudeste, então a gente incluiu no meio de Nordeste o Norte também. E foi muito bacana fazer, foi muito legal. Muitas bandas do Nordeste tiveram oportunidade de aparecer, né, de contar suas histórias, inclusive de ter contatos com que antes, né, de cartas, de rede social, e ali as pessoas acabavam se encontrando, tendo um contato mais próximo, que é uma outra coisa que eu achei assim, sensacional, tanto aqui na Dark Rádio, como, né, lá no Power Trash Index, com o meio do Nordeste, que eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que eu admirava, né, que eu nunca imaginei que eu poderia criar um vínculo mais afetivo, mais próximo, né, e com as entrevistas, a gente acabou se tornando, tendo elos mais fortes de amizade, né? Formando mais alianças. Então, assim, eu achava incrível. E isso foi uma das coisas também que me motivou a continuar mais e fazer mais e mais. Você sabe muito bem que a gente não ganha absolutamente nada com isso. Nada. Acho que mais fácil a gente ganhar estresse, raiva, né? Perder dinheiro, inclusive, porque a gente investe de alguma forma, né? A gente precisa investir de alguma forma. Então, assim, é realmente realização pessoal, tanto a parte da produção, quanto estar à frente desses trabalhos, como a Luz Ferrex, como a Trash Index, que se tornou agora, como foi na Dark Rádio e como está sendo na Dark Rádio também nesse retorno. Inclusive, aí, bem-vinda de volta, tá? Eu acho que a gente vai se encontrar no mês que vem, né? Que vai ser o aniversário da rádio, que a gente vai fazer uma chamada com todos os locutores aí. Aqui vai ser uma edição, já tô dando spoiler, hein? Que vai ser uma edição especial de 15 anos aí, que a gente acabou conversando aí. E vai ser bem bacana. Muito bom, né? Justamente. Só continuando, Arlene, justamente. Mas a Dark Rádio, ela veio posteriormente, né? Depois do Power Trash Def, como ele Nordeste, a Dark Rádio lá atrás veio posteriormente, né? Que a gente tinha uma grade, eu e a outra pessoa lá, da qual a gente tinha esse coletivo. E quando eu saí, o Benedito Júnior, né, no Apocalipse, me chamou para integrar com ele lá a apresentação. E foi maravilhoso o tempo que eu passei lá com o Benedito. E aí depois eu encerrei as atividades lá no Apocalipse e fiquei nesse ano e agora a gente retornou. Ah, que legal. E assim, né, dá pra perceber que você tá sempre ativa, assim, seja aqui na Dark Rádio, seja ali com a Power Death, seja com o evento também que você faz lá. Eu percebo que muitos são em Fortaleza, mas também tem em Natal, né? Eu não vou lembrar o nome do evento agora, mas eu tô sempre acompanhando que você levou Rinarion, acho que na edição passada. Teve várias bandas de amigos daqui não, né? Que eu nem moro mais em São Paulo, mas lá de São Paulo. E, Raíssa, dentro dessa imensidão toda de atividade, assim, como que é para você levar essa trajetória dentro da cena com família, trabalho? Como que você lida com esses diferentes papéis sem deixar que, né, o underground aí deixe de fazer parte da sua vida? Na verdade, eu agradeço ao underground por tudo que eu construí, inclusive profissionalmente. Por quê? Como eu falei, né, eu vim de uma família muito católica, religiosa. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, justamente para comprar meus materiais, para poder ir nos meus eventos, para poder comprar minhas camisetas e não ter ninguém interferindo, né? Aquela coisa, não, eu não vou te dar dinheiro para isso. Não, eu tenho o meu dinheiro. Então, isso me fez ir em busca da minha independência financeira muito cedo, né? Então, em relação a isso, foi um motivador, né? Foi um motivador totalmente para mim sair de casa cedo também, para trabalhar, para ter minha independência, para poder fazer o que eu gosto. Só que sim, eu mantive minha base, que é outra coisa, eu estudei, eu trabalhei, para que hoje eu possa fazer o que eu faço. Que é justamente isso, como eu disse, de vez em quando, brincar aí de uns lançamentos, né?
Não, eu não, ela não é uma produtora, tipo, não, é um selo. Não, eu faço isso esporadicamente. Entendeu? É algo que eu faço esporadicamente, muitas vezes até mesmo para ajudar alguns amigos, porque eu tenho um grande carinho, eu acabo entrando também, como foi a história também, apesar de eu gostar muito, 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 né? E ser muito amiga também do Jonatas, que recentemente meu último lançamento foi o Catacumba, né? Então, de vez em quando eu me aventuro nessas. Mas para produzir eventos, a gente sabe que, pelo menos eu, Raíssa, né, quanto produtora, eu não conto com o evento com dinheiro de ingresso, não. Quando o evento chega, ele já está todo pago, né? Porque eu não sei o que é que vai me esperar. Então, todos os eventos que eu faço, eu chego no meu evento com ele todo pago. Se der, ótimo. Se der empate, ótimo. Eu nunca tive prejuízo até não. Pelo contrário, tudo já se pagou, né? Eu nunca tive. O máximo que eu cheguei, talvez, eu nem lembro se isso aconteceu, foi no empate. Então, assim, essa coisa de trabalhar, de me organizar financeiramente, também tem influência do underground, né? Então tá totalmente ligado. Então, assim, não atrapalha nada, é totalmente conciliável e eu trabalho mais feliz, porque eu sei que eu vou utilizar aquilo ali para fazer o que eu gosto, que é justamente o meu lazer. Isso é legal saber, porque eu acho que desde o primeiro episódio que a gente discutindo, né? Como você falou no início da entrevista, o underground ele não é só ouvir o som, né? Ele é basicamente um estilo de vida, filosofia de vida. Porque, como você tá falando, né? Tipo, vindo de uma base católica, conservadora, tipo, o underground meio que já te impulsionou aí pros corre cedo e ter sangue no olho e tudo isso. Isso é muito admirável, na verdade. E as pessoas deveriam chegar dessa forma, né? E aí, falando um pouquinho dos eventos, Raíssa, tanto em Natal e Fortaleza, trazendo, né, bandas locais, nacionais e até internacionais, se eu não me engano, qual que foi as experiências que mais te marcaram, assim, tipo, seja pela energia, ou as dificuldades superadas, ou até mesmo pelo impacto que tiveram na cena, assim, qual que foi o que mais, assim, te impactou? Ou o que você mais, assim, lembra dos eventos que você produziu? Justamente. Tem o Herético Círculo Negro, né? Que acontece em Fortaleza, é um evento anual. E aí, este ano aconteceu a segunda edição. O Herético surgiu justamente com a aliança de alguns produtores, amigos e produtores, né? Lá de Fortaleza. E aqui, inicialmente eu ia fazer um evento aqui, que era justamente o Inário, que foi a primeira edição, e o Blazing Corps. E aí, o pessoal lá também queria fazer. Só que eu já tinha conversado com o Caio e disse, não divido, porque às vezes eu tenho isso. Se eu trouxer uma banda, eu não vou dividir com as outras cidades. Existem duas Raíssas. Raíssa, que é a amiga, e a Raíssa quanto produtora. Eu confesso que eu sou uma pessoa extremamente chata. Quanto produtora. A banda vai exigir, mas eu também vou exigir. Eu também vou cobrar. Eu também quero que toquem no horário. Eu quero que esteja tudo certinho. Entendeu? Então, assim, é sempre dentro de tudo combinado. O combinado nunca vai sair caro, não é isso? Então, vai ser assim. E aí, eles queriam tocar lá. E eu já tinha combinado com o Caio, já tinha comprado, inclusive, algumas passagens. Então, eu disse, não, eu não aceito. Então, eu vou conversar com o pessoal de Fortaleza e vamos fazer junto lá em Fortaleza. Eu não me incomodo de sair de Natal, que é o mesmo propósito, né? Se é a mesma ideia, e vamos fazer em Fortaleza juntos. Então, seja por isso. E aí eu conversei com os meninos, que na época quem tava querendo levar era o Rafael da Cepa. E ele aceitou, e aí juntamos mais outras pessoas que também queriam entrar na ideia, né? Que é o Moisés, né, o baterista da Contato Místico, a Grace, né? Sua esposa aí, que eles juntos também produziam a Negra Dinastia, que tem um tempo já que eles não produzem. O Rogério Floyd, né? Da Lux Ferry. E o Ismael da Funebre Cult. Então nós nos juntamos e formamos aí o Herético Círculo Negro, que decidimos fazer o evento anual. Então teve a primeira edição, que foi essa do Inário Blaze Corps, e esse ano foi a segunda edição compacto. Já estamos começando a pensar na próxima edição, na terceira edição. Então deu muito certo e a gente continua. Aqui em Natal, desde lá do outro coletivo, né? Já tem um tempo.
a gente começou a produzir vários eventos. A intenção, antes, né, e hoje também permanece sempre que possível, é justamente todos os eventos ter pelo menos uma banda que tenha uma presença feminina, né? Consegui fazer vários eventos com bandas que eu gosto, né? Porque o intuito é esse. Eu até brinco, eu não faço o show para o público somente. Embora quem está fazendo, organizando, às vezes não consiga nem assistir, mas eu sempre faço para mim. E é um outro motivo também que eu tenho esse pensamento, se não der, beleza, eu tô realizada, eu tô fazendo para mim, entendeu? Então todas as bandas que vêm são bandas que eu realmente gosto, que eu realmente admiro e que eu acompanho. Aí você me pergunta, qual foi o evento que mais me marcou? Todos eles têm suas particularidades, né? Todos eles sempre vai ter alguma coisa que vai ficar marcado, que vai ser diferente, porque justamente são diferentes, né? Como são bandas que eu acompanho, que eu gosto, então cada uma delas vai ter coisas marcantes. Mas eu não posso negar que a primeira edição com Blazing Corps, né, do Herético Negro, foi muito emocionante para mim. Foi muito emocionante. Foi realmente um dos eventos que eu produzi que foi mais emocionante. E também uma outra edição que eu fiz aqui em Natal, o Velho. Nossa, o Velho é muito bom de assistir, gente. Sim. Eu tenho Nesse saudades dia, dos eu shows indo para do um Velho. outro evento. Nesse dia do Velho específico, eu tinha ido um dia antes para Recife, num evento lá. Então eu vim direto para Natal porque eu ia fazer o meu aqui. Então assim, eu estava já destruída. Eu já estava destruída, mas muito feliz que tudo tinha dado certo no outro evento do Recife, né? Do amigo Aldo e da Laila, que é o ato iconoclasta. E também no meu, que tinha sido num domingo, de última hora, que eu tinha pego para fazer, e eu me presenteei, porque foi justamente em novembro e eu disse, é meu presente de aniversário para mim mesma. Então, eu me presenteei ali e foi maravilhoso. Mesmo cansada, com sono, destruída, mas é aquilo que eu mencionei, foi realização pessoal. Sim. Eu imagino, até porque nessa questão de produção, né, apesar de ter pessoas que acabam tendo aquela visão de mercado, quando as pessoas produzem que nem você, né, tipo, é uma curadoria também, né, você tá produzindo porque você acredita que aquela banda é muito boa para aquele público que você está propondo fazer o show, né, então, assim, deve ser muito legal, deve ser muito gostoso até, assim, de produzir, né. Já com a Rela Isso, Prod, a gente já até conversou... Quanto eu sozinha, né? Que no caso são os eventos que eu faço aqui sozinha. Tem eventos aqui em Natal que eu faço só e tem eventos que eu faço com o LC Hunter, né? Que, por exemplo, o Culto Macabro nós fazemos juntos. Então, realmente, é tudo muito combinado. Mas os que eu faço sozinha é nessa pegada aí, não. É só realmente o que eu gosto, o que eu quero ver e o público vai junto também, porque vai ter público que gosta também, então pronto. E o Herético também, como somos aí, né, em 6, então assim, a gente conversa muito, a gente combina muito tudo, é tudo muito alinhado, sabe? Então assim, é tudo muito conversado e ajustado. Uhum. E ainda tem uma questão que, assim, por estar em Fortaleza, e também Natal, né? Porque eu não lembro de cabeça um mapa aqui, que a pessoa que é né, meio burrinha em geografia, mas por estar próximo ali se torna até um evento referência, né? Próximo, assim, quem tá ali consegue ir, quem tá na Bahia consegue ir, tá meio que ali no centro, né? Na verdade, a Bahia é muito longe daqui. A Bahia é muito longe daqui, né? Eu, inclusive, eu até brinquei. Teve em outubro do ano passado, eu inventei de ir de ônibus para Bahia para um evento lá. E foi praticamente um dia para ir, entendeu? Mas assim. É assim, perto entre aspas, né? Mas. Fortaleza é central, é bacana fazer, porque justamente a gente aqui consegue ir de Natal, de ônibus é mais ou menos umas 8, 9 horas. 9 horas, mais ou menos. Mas, mesmo assim, o pessoal, a gente recebe muita gente de Recife, de João Pessoa, que tá mais para trás aqui, né? Tô falando subindo, assim, de Natal para Fortaleza. Mas a galera do Piauí, de Teresina, comparece demais nos eventos. Então, nesse último, que a gente também teve uma banda lá de Teresina, né? Então, assim, teve muito público de Teresina.
poxa, o Elétrico se tornou algo assim que os bangers realmente esperam acontecer, né? Porque eles sabem da responsabilidade que a gente tem. Os outros envolvidos são pessoas extremamente competentes, pessoas envolvidas com o cenário, né? Pessoas que já têm um nome também lá de outros eventos. Então as pessoas sabem, o público sabe que vai ser um evento organizado. E uma das coisas que a gente fica mais feliz em ouvir pós-evento é que este evento em si, o Herético, ele conseguiu, né? Até então, desde a primeira edição e a última edição, que foi a segunda, ele conseguiu trazer nas duas edições o público que estava lá escondido nas suas caverninhas, né? Colocar no mesmo local as pessoas que, inclusive, não se falam, mas estavam lá para prestigiar o evento, seja por mim, seja por outro organizador, seja pelas bandas. Então, é um evento que a gente consegue reunir, sim, um público bacana, um público que estava escondido e reaparece, entendeu? Então, isso se tornou algo muito bacana em relação ao Herético. Ah, que legal, assim, eu fico muito feliz. Quem sabe um dia aí, eu já tô aqui pelo norte, né? Quem sabe aí eu dou uma passada aí. Não é tão próximo quanto o Piauí, assim, mas também tem os meninos lá de São Luís, direto estão chamando aí. Aqui tem um trem que vai para São Luís. Aí a gente. Que também tem outro fator, Raíssa. A gente que é do rolê, assim, a gente é tudo doido, cara. Assim. Tem gente que se taca de todo jeito para qualquer lugar só para ver show. Eu já fui assim, hoje em dia eu já sou mais assim, quietinha, não por motivos de como que fala? De conformismo, mas é porque a idade vai chegando, aí a dor nas costas vem, aí não dá mais pra ficar um dia de viagem assim de busão, mas é isso. E aí já falando assim, um pouquinho da Hella Prod, falando um pouquinho da Hella, né? É Hella que chama, né? Que pronuncia? Isso. Aí você já comenta um pouquinho como que surgiu a ideia, né? E os desafios também, você acabou comentando, mas assim, e para manter essa produção independente, assim, você já falou que você põe mais. Eu acredito que seja uma logística, a mesma lógica, na verdade, que você investe mais do que retira, né? Assim, mas como que é, assim, ter. É uma produtora também, né? Que eu acredito que é com esse nome que você faz os shows até. Explica um pouquinho pra gente sobre a Hella, por favor. Isso, a Hella, ela é produtora, ela às vezes se arrisca como selo, e ela está presente aí em todos, querendo ou não, entrelaçada em todos os trabalhos que eu faço. Por exemplo, na Lucifer Rex, estou lá como Rabrilhante, mas a Hella tá junto comigo, né? No Power Trash in Death eu tô lá como Rabrilhante, mas a Hella tá lá entrelaçada comigo, sempre presente, sendo mencionada. Então, tá junto sempre. Englobando tudo que eu faço, na verdade, não tem como separar, né? E sim, eu invisto bastante, né? Outra coisa que eu acho muito bacana, por exemplo, hoje meu bom dia foi com um amigo lá de São Paulo, dizendo, me manda teu logo que eu vou incluir aqui no cartaz como apoio. Poxa, eu nem tô lá, eu nem vou, entendeu? Mas é muito bacana. Mas por quê? Porque é um apoio mútuo, né? Não adianta só eu querer apoio e não apoiar. Eu fico assim indignada também quando eu vejo bandas que estão no cartaz e não repostam nem o próprio evento que vai tocar, né? Quando os selos, por exemplo, eles lançam e a banda nem menciona sequer o selo que lançou. Eu fico muito indignada, assim. Muitas vezes acontecem também, e eu agradeço demais esse carinho, né? Essa pessoa hoje, inclusive, foi o Daniel, né? Do Mark Vision, né? Mas porque ele sabe que é uma troca mútua, é um apoio mútuo, né? Que muitas vezes eu nem vou para os eventos em outros estados, mas eu compro o ingresso para apoiar. Eu não vou, mas eu vou comprar o ingresso para apoiar o pessoal, né? Então, assim, uma divulgação, colocar lá como consideração o logo, poxa, já é uma divulgação muito massa, já é um suporte muito bacana, porque tá ali visível, tá mostrando que a gente tá junto, né? Que tá fazendo a engrenagem girar. É uma consideração também, né, que você tem pelo trabalho do outro, né? Não é só venha nós, né? Tem que ter ali a pergunta, não adianta, mas não, né? Não tem cobrança, né? Mas com consideração também. Isso não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum. É consciência também, eu acredito. Exatamente, não tem sentido nenhum só eu
querer apoio e não apoiar, né? E tem tantas formas de apoiar, né? Como eu disse, uma simples divulgação, uma marcação, uma menção, né? Então, assim, tem inúmeras formas de apoiar. E eu agradeço demais, assim, eu recebo sempre muito suporte, muito apoio, assim como eu dou também, né? Talvez seja por Sim, você isso dá também. bastante. Isso aí eu sou prova disso. Você, no início da Morten Solis, você foi a que mais deu suporte. Você foi a que me descobriu, na verdade, né? Tipo, eu acho que foi através do cavalo, se duvidar, um abraço aí pro cavalo. Isso. E aí Foi você através deu de total você. suporte. Isso aí eu tô total ciente, assim. Eu não tô nem falando isso aqui como parte da entrevista, mas é só porque a gente tá conversando aqui nesse bate-papo e o que é justo, a gente tem que ser dito, né? Então você, quando você acredita em algo, vai lá, dá o suporte, e é inegável. Isso. E assim, o que eu vejo muito, sabe, nesse meio, infelizmente, é o ego, né? O ego das pessoas acabam destruindo tudo. E eu não vejo sentido, como eu mencionei aqui anteriormente, né, agora há pouco, eu querer apoio e não apoiar, eu buscar um apoio no selo e nem mencionar sequer sobre o selo, eu tocar no evento e nem sequer republicar ou publicar o cartaz que eu vou tocar. Então, assim, eu não entendo essa atitude de algumas pessoas e é isso que enfraquece, né? Porque a gente tá todos no mesmo barco, né? Eu vou falar uma fala que nosso amigo Marcelo lá do canal, né? O microfone que fala, que tá todo mundo na mesma maré, que quando a maré sobe, todo mundo sobe, né? Então, assim, vamos fazer a engrenagem girar, vamos se apoiar, vamos deixar de ego, né? Tá todo mundo aí com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, e tem espaço para todo mundo. Exatamente. Eu concordo com você. Eu falo bastante sobre isso, a questão de ego também. Às vezes até rola má interpretação, né? Assim, a gente não conhece a pessoa a fundo e acaba interpretando errado. Mas quando você passa a conhecer e tal, tem essa questão das panelinhas também. Essa questão. O underground eu tava até discutindo isso, Raíssa, com um outro amigo, talvez. Acho que foi ontem. É que o underground, ele parece que, assim, é para ser um ambiente que é. Isso já é uma crítica minha, tá? Pode. Os comentários aí se rolar, é o que eu acho, a minha visão, né? É tipo assim, a gente tá no underground como uma contraposição à sociedade, mas acaba que muitas vezes dentro do próprio underground é como se fosse uma micro-sociedade que a gente está replicando aquilo que a gente é contra, sabe? Assim, na questão de status, Exatamente. panelismo, egocentrismo, tititi. Ai, gente, eu não sei, eu não tenho um saco pra isso, não. Não, mas é isso mesmo. É por isso também que eu mencionei lá atrás, na sua outra pergunta, em relação a algumas pessoas que não permanecem, né? E às vezes as pessoas querem permanecer e não permanecem justamente por causa disso, por causa dessas ditas panelinhas, né? As pessoas acabam não se sentindo à vontade para permanecer. Porque assim como nós mulheres, né, sofremos, em relação a isso, muitas vezes tem pessoas que estão se inserindo, pessoas mais novas, seja homem, seja mulher, é, que não permanecem justamente por causa desse tipo de atitude. Né? Onde a gente deveria É, abraçar, onde a gente deveria mostrar, não, vem aqui, vamos indicar programas para ouvir, indicar bandas, né, de amigos, ó, vai ter tal evento. Então, assim, tem tanta atitude máfia que a gente pode fazer para as coisas poderem acontecer da melhor forma possível né, e divulgar o trabalho dos amigos, inclusive, como eu disse, indicando, né? Mas não, as pessoas preferem se fechar, fazer a panelinha, dar uma de radical, de true. Eu acho que o radicalismo deve existir, é importante, né? Mas eu, Raíssa, na minha concepção, o radicalismo tem que ser pessoal, né? O radicalismo é comigo mesmo. Minha atitude, eu tenho, é de acordo com o que eu falo, é de acordo com o que eu prego. Se for, massa. Se não, meu amigo, não aponte não. Porque uma hora alguém vai é. apontar e a conta vai criar. Antigamente eu acredito que era até pior, que tinha a questão da intimação, né? Quando tu tá com camiseta. Aquelas coisas básicas, mas que faziam parte, né? Ah, sei lá, tô com camiseta, sei lá, uma banda X. Aí o cara vai apontar assim, fala 3 álbuns dessa banda.
Mas assim, é um exemplo tão bobo, mas é justamente assim, sobre essa questão do radicalismo e que, principalmente agora, nessas novas gerações, que é tudo tão líquido no sentido assim, tipo, não se consome mais música como antigamente, as novas gerações não estão mais ligadas como a gente aqui se liga de ficar ouvindo, apoiando a mina que é colar em um show, né? Então, assim, eu teimo as gerações futuras até por como as coisas estão fluindo nos dias de hoje, em questão de consumo, tudo muito rápido, as pessoas não se atentam mais a nada, não querem ler, não querem pesquisar, não querem fazer essas coisas, né? E aí o radicalismo, ele só espanta mais ainda as pessoas que futuramente poderia estar dando continuidade a este longo caminho que a gente está percorrendo aí, que é o underground, né? Exatamente, concordo plenamente, compartilho da mesma ideia. Mas aí, ô Raíssa, e a Lucifer Rex, né? Que você tem dado destaque a nós, mulheres aí do underground, na sua opinião, como que tem evoluído a participação feminina na cena extrema, assim? Você acha que ainda tem essas barreiras a serem quebradas? Ou você já sente que a partir de um determinado momento assim, já não tem mais tanta barreira como antigamente? E que teve uma mudança assim, de espaço de reconhecimento? Você que escreve sobre muitas mulheres que estão aí na cena. A Lucifer Red foi o do presente, né? Já era um portal que eu acompanhava, extinto Lucifer Rising, né? Que se desfez e aí o pessoal montou a Lucifer Rex. Então, foi um portal que eu sempre acompanhei, né? Foi um meio de leitura, né? Então, assim, quando eu fui convidada, eu fiquei muito assim, abismada. Será que eu mereço? Será que eu estou à altura de estar ali juntamente com eles, né? Mas, assim, dentro da Lucifer Rex, eu ganhei um quadro só para mim, onde eu posso fazer o que eu quiser, que é justamente a Lucy Woman, né? Onde eu foco nas mulheres. Eu também continuo fazendo entrevistas, fazendo tudo o que todo mundo faz, todos os redatores fazem na Lucifer Rex. Mas eu, de fato, prefiro dar uma prioridade à Lucy Woman justamente porque é diferente do que já tem tanta gente fazendo ali, entendeu? Então, eu realmente prefiro. E descobrir e mostrar para todo mundo que tem tantas mulheres fortes, fodas, né, no front, é maravilhoso. Me incentiva muito mais, porque conhecer as histórias, né, principalmente de cada uma, saber que todos estão ali por conta própria e não porque alguém impôs, e sim para todo mundo saber que elas estão ali porque realmente querem, porque realmente tiveram interesse, né? Então, assim, isso é maravilhoso. E todas aquelas histórias, cada uma, quem está lendo, alguém vai se identificar com alguma história que foi contada, né? E quando se identificar, vai ver, eu também posso, né? Eu também, nossa, essa história parece com a minha. Então, assim, vai se sentir motivada para fazer o que realmente quer e não desistir diante das dificuldades, né? Como a gente mencionou antes, Sim. como eu mencionei, a luta é diária, não existe isso de, ai, não tem. Tem sim, todos os dias, em todos os âmbitos que a gente frequentar, vai ter. Às vezes velada, às vezes veladamente, às vezes até por um amigo, às vezes até por nós mesmos, como a gente comentou, nós mulheres, mas cabe a nós mesmos combater, né? Cabe a nós mesmos combater. Então, assim, é diário, seja em qualquer âmbito que a gente frequente. E eu falo isso também como redatora, como produtora, quanto na frente do selo, né? Em todos esses âmbitos, eu me deparo em algum momento com alguma situação chata. Só que muitas vezes eu não milito. Eu tento, eu tento reagir de uma outra forma, né? Ali, mostrando aquela pessoa, até mesmo em um tom de correção, porque, como eu disse, às vezes a pessoa não faz com maldade, muitas vezes sim, outras não. Né? Então eu tento sempre da forma mais pacífica. Agora, se eu vejo que a pessoa não quer e tá fazendo proposital, aí a história muda.
Tem que saber, né, balançar as coisas e tal. E isso, eu ia até falar uma coisa, que a questão é desmistificar também essa visão que, nossa, a gente escuta tanta coisa, né, Raíssa? Tipo assim, que as meninas só vão no metal pra encontrar metal. Aquele mini clássico, né? E você olha assim e volta assim, mas vocês podiam, né? Tipo, será que se fosse mesmo pra encontrar os caras, a gente ia estar aqui? A gente ia pra outros rolês, caralho. Pronto, quando eu não estou na produção, todo mundo já sabe, assim. Que é até uma outra coisa interessante que você tá falando, que muita gente pensa isso, né? Se você for conversar comigo num show aleatório que você me encontrar, não vai ser tão bacana, não. Talvez eu não seja uma pessoa tão simpática, porque eu tô ali pra ver um evento, que eu tô querendo ver a banda. No intervalo, eu vou conversar com você, eu vou rir, eu vou. Agora, quando começar a banda, fique calado. Não fale, não. Porque eu fico ali no cantinho, eu realmente quero ver a banda. Sim. Então a gente não está lá para ver, para encontrar homens, hein? Por favor. Gente, não, assim, eu tenho várias opiniões sobre isso, assim, se fosse para encontrar homem mesmo, assim, tipo. Enfim, né? Deixa pra lá. Raíssa, para fechar, eu queria te agradecer imensamente aí pela tua participação. Bem-vinda de volta novamente à Dark Rádio. A gente vai se encontrar outras vezes. Não só na próxima edição, que como já deu spoiler, né? A gente vai fazer uma edição especial aí de aniversário, mas como também ali pelos bate-papos da vida. E foi uma honra aí te receber, conhecer um pouquinho da tua história, né? Não, acho que não é nem um terço, assim, do que você tem para contar aí, mas é sempre muito importante trazer pessoas que têm, de fato, relevância na cena, que estão aí na atividade, que estão fazendo acontecer, né? E seja com, assim, tem as formas de fazer acontecer e tem as pessoas que fazem acontecer de fato. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar, né? E agora que a gente está chegando nesse finalzinho, você tem alguma mensagem para deixar para nós aqui, ouvir, tanto da Dark Rádio quanto os ouvintes que vão estar aí assistindo e ouvindo o programa? Se esse espaço agora é seu para deixar uma mensagem. Sim, né? Eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui deste lado como entrevistada. Né? Agradecer a todo mundo que acompanhou. Né? Eu acredito que talvez o programa também fique no Spotify, né? Para quem quiser acompanhar depois. Então, agradeço a todo mundo também que reservou esse tempo para poder estar aqui comigo, com você, ouvindo, né, as histórias, causos e causos aqui que a gente tem para mencionar. E sim, talvez a frase que eu possa dizer curta é abrace o caos. Abrace o seu caos e siga. Sabe, inferno, abraço capeta já. Então tá bom, querida. Um abraço para você. Uma ótima noite aí. Sigam a Hella Prod, sigam a Raíssa também, acompanhem a Lucy's Woman, vamos apoiar o Underground e é isso aí, galera. Tchau, tchau.